Uhum. Mas voltando a falar da questão da alienação parental que você comentou, é bem isso, né? A lei, quando ela foi criada, ela visa, né, sempre a proteger a criança, né? Porque o que que acontecia? A criança ficava com um dos pais, geralmente a mãe, né? E quando ocorre a separação, sempre tem uma mágoa, sempre rola, né? Uhum. E aí, nem sempre a mãe, mas às vezes a família, né? É É, ótimo você falar isso. vó, tia, né? Então, ficava lá na cabecinha da criança, falando mal do pai, falando mal da outra família, né? Dificultando o convívio dessa criança com o outro lado da família, né? Então, Uhum. a lei, quando ela foi criada, foi pensando nisso, né? Porque o que as pessoas não entendem é que é um direito da criança, não é um direito do pai ou da mãe. É um direito da criança a convivência com ambos os É que na genitores, cabeça né? deles, enquanto eu não tenho a maioridade civil, que não responde por si, é uma propriedade dos pais e Sim. não é uma propriedade. A tutela é do Estado, né? E outra coisa, né? Infelizmente, as pessoas elas enxergam os filhos como uma continuação de si. E não é, né? Cada pessoa é uma pessoa, pode ser uma criança, tal, mas ela tem a sua personalidade, tem a sua característica, ela não é uma continuação nem do pai ou da mãe. Então, ela precisa de ambos para a formação do seu caráter, da sua personalidade, ela precisa dessa convivência com ambos, né? E, infelizmente, em 99% das separações, quando envolve os filhos, os pais esquecem desse detalhe e começam, né, ficam naquela briga entre eles e esquecem que a criança não tem nada a ver com o assunto. Eles não vão deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. Não existe ex-pai e ex-mãe, né? Existe ex-marido e ex-mulher. É, apesar até fazendo um contexto com o que você acabou de falar, com o que você pontou que é importantíssimo, que a alienação parental também é praticada pela família, não é só pelos genitores, às vezes a mãe ou o pai tá com ranço porque, ele me traiu, então Sim. ele abandonou a nossa família, e confunde a decepção de marido e esposa com a figura do pai e da mãe, porque às vezes o cara pode ser um cachorrão, mas pode ser um excelente pai. Exato. Então não pode distorcer. E aí, para se enquadrar na alienação parental, tem que necessariamente ser referente à figura como o pai. Se a mãe só fala do pai como um homem desonesto, aí é uma difamação. Não entra Sim, tanto na alienação, né? sim. Isso é importante pontuar, porque tem gente que acha que é assim, não, seu pai me traiu, então ele abandonou a família. Pera, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de ser consequência, né? Sim, não, mas existem coisas muito específicas que caracterizam a alienação, né? É tipo você dificultar a convivência, né? Não só o falar mal da outra pessoa, mas dificultar a convivência, omitir informações pessoais da criança, tipo problemas de saúde, questões escolares, ou mesmo você mudar de endereço sem ir para um lugar distante, sem informar, sabe? É dificultar mesmo a convivência da criança com o outro e com a família do outro, né? Tem a questão da difamação também, né? Eu acho que o mais grave que já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu já tive casos, muitos casos, é que assim, a mãe, quando está com aquele ranço, como você diz, ela acaba, eu não sei se por ingenuidade ou por maldade, às vezes até, dizendo que o pai é abusador. Então, abuso sexual é abuso sexual que você tá Abuso falando, né? sexual. Isso daí é o que é o pior. É horrível, porque assim, sabe, é uma situação. E, Porque você gente, pasme, é a maioria. é a maioria. Você tá, na verdade, dizendo que o pai é um criminoso, porque o abuso é crime, né? Uhum. Então você diz, não, eu não confio dele ficar com o meu filho, com a minha filha, porque ele pode abusar da criança. Ah, porque eu já peguei caso assim, porque deixei a criança com ele e voltou com assadura, voltou com não sei o que, não sei o que aconteceu, né? E às vezes é assim, sabe? O pai até, né, não tem muito jeito no Na cuidado ali, na higiene, mas não higiene, significa que né? abusa sexualmente. Você sabe que você falou isso, me lembrou que num dos casos que eu cuidei, a mãe alegava que o pai era abusador porque ele tinha o costume de. Era um menino de 4 anos. Uhum. E ambos tinham o costume de dar selinho no menino. E continuaram com esse costume mesmo depois de separados. A Sim, mãe parou de dar selinho no menino só pra apontar que essa que o pai conduta era fazia. de abusador. É.
Então, isso acontece muito. Parece que não, mas acontece muito, né? E aí tem todo um processo, porque a alienação parental ela é um processo à parte do processo de separação ou de guarda dos filhos, né? É instaurado um processo judicial à parte, é feita toda uma investigação, você move todo o judiciário, porque envolve ali assistente social, psicólogo, né? Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim. Você move a máquina estatal para apurar um fato que, na verdade, não ocorre, sabe? É só uma questão de diálogo entre os pais. Olha, a criança, ela precisa ser trocada tantas vezes por dia. Cada troca, você precisa usar uma pomadinha, você passar mas é aquela coisa, a mãe, às vezes, a mãe eu falo, pode ser o contrário, sim, o pai quem tá falando da mãe. Com a guarda, né? Às vezes um dos genitores não fala isso de propósito pro outro errar e jogar isso na cara, né? Não. Do tipo, ó, você não pode ficar com a criança. Eu já vi acontecer que manda a criança para casa do outro sem nada, sem mandar a sacolinha da criança, sabe? Sem mandar a troca de roupa. Não. Ele que compre lá e ele que tem o guarda-roupa da criança lá, sabe? A mochila também é outra treta, né? Porque esses dias, inclusive, eu tava fazendo uma consultoria pra um rapaz que tá querendo se divorciar, só que ele não queria ir pro litigioso. Então, eu tava tentando fazer um acordo entre as partes. E aí ele falou pra mim, ele falou, Tabata, eu compro as roupas boas pras crianças, aí vão na mochila, só que toda vez que a mãe devolve, manda com as roupas velhas que não cabem mais pra eu ser obrigada a comprar roupas novas. E eu tô me reestruturando, acabei de me divorciar, tô tendo que comprar tudo de novo na minha casa. Como que funciona isso da mochila? Tem na lei uma regra da mochilinha do meu filho? Eu falei, infelizmente não. Mas é algo que se dispõe quando vai sair uma sentença, né? Sim. Que quem busca as crianças necessariamente tem que devolver as roupas lavadas. Como que funciona? Na verdade, não, né? Tudo isso é combinado, né? Tudo é combinado entre as partes, né? Mas Mas se não entra em acordo, o que o juiz fala? É questão de bom senso, né, gente? Mas não tem. Ana, você sabe que não tem. Vamos falar a verdade aqui. Não tem. Mas não tem nada na lei que proteja o outro. Mas o juiz pode mandar, não pode? Falar assim, ó, vai devolver com a mochila com a roupa. Pode. Já aconteceu de você determinar lá, colocar no papel, item por item, entendeu? Até a idade X, é mamadeira, é fralda, é tanto de fralda, é leite, não sei o quê. Depois da idade Y, tem a material de escola e tal. Porque quando não tem jeito, quando você vê que não vai ter conversa entre os pais, você determina e coloca tudo lá na sentença, né? Infelizmente.